Parlamentares do Partido Liberal, PL, têm se manifestado com veemência contra as políticas ambientais do governo Lula, criticando os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina Silva. A senadora Damares Alves destacou que, apesar dos números oficiais indicarem avanços no combate ao desmatamento e às queimadas, a realidade nas regiões afetadas é alarmante. Os níveis de queimadas atingiram escalas preocupantes e o governo está tentando maquiar os dados para passar a impressão de controle. Estamos vendo nossas florestas serem devastadas enquanto o governo foca em discursos e acordos internacionais, afirmou Damares em plenário. A deputada Rosana Martinelli, com base em Mato Grosso, criticou diretamente as políticas ambientais que, segundo ela, estão sufocando o setor agropecuário sem resultados concretos para o meio ambiente. Os dados que o governo apresenta sobre a redução das queimadas não refletem o que os produtores rurais e as comunidades locais estão vivenciando. A realidade é que as queimadas continuam fora de controle, prejudicando a produção e a vida dos moradores, disse Martinelli, acrescentando que a falta de políticas mais práticas e regionais está colocando em risco a segurança alimentar e o equilíbrio econômico de estados dependentes do agronegócio. O deputado Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, também criticou os dados divulgados pelo Ministério, afirmando que os níveis de queimadas são uma prova da ineficácia das políticas atuais. O governo parece mais preocupado em atender à pressão internacional do que em resolver os problemas que estão destruindo nossas florestas. As queimadas continuam a avançar e a ministra Marina Silva prefere culpar os produtores rurais e pequenos agricultores, sem fornecer soluções adequadas, declarou Bagatoli em uma comissão da Câmara. Os parlamentares do PL têm defendido que os números apresentados pelo governo precisam ser auditados por entidades independentes, argumentando que a gestão ambiental está falhando em conter as queimadas e que o impacto dessas políticas é severo sobre os setores produtivos. Damares Alves ressaltou que não se pode resolver a questão ambiental punindo quem trabalha no campo, enquanto os problemas reais, como as queimadas descontroladas, permanecem sem solução. A bancada do PL segue exigindo maior transparência, ações mais eficazes e uma política ambiental que equilibre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento. Assistam. Empresários estão sendo cobrados e muitos colocados na culpa. E eu quero dizer que o pequeno, o médio e o grande, todos são considerados produtores rurais. E jamais nenhum produtor rural quer colocar fogo nas suas propriedades. Ninguém vai estar colocando fogo na sua casa, que é um desperdício muito grande de recursos e de dinheiro, porque o solo, principalmente a palhada, nós trabalhamos todos com o plantio direto e é uma perda significativa, ministra. Nós podemos jamais culpar nem o pequeno, médio e grande produtor de qualquer essência, qualquer espécie, por causa disso. Então, muitas têm se falado sobre isso e o produtor não quer, porque hoje destrói, leva 4 a 5 anos para esse solo ser recuperado quando é queimada, principalmente de toda essa matéria orgânica. Só isso que eu queria comentar, ministro. A ministra Marina Silva, ao controle do desmatamento, aí o André Lima. Quero cumprimentar aqui também o presidente do IBAMA, o Agostinho, que está aqui também presente hoje aí. Eu quero primeiramente, Marina, ministra, a senhora até falou no apóstolo, eu quero dizer para a senhora que os países lá fora, porque Jesus Cristo já falava 2000 anos atrás, os fariseus colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não são capazes de mover uma palha. Isso já se falou há 2000 anos atrás. É fácil para os países lá fora colocar um fardo pesado nas nossas costas, mas eles não fazem nada, absolutamente nada. E quando a senhora falou do carvão, vê se a Alemanha, quando faltou o petróleo agora, ela já voltou com a indústria de carvão. Então temos que parar um pouquinho com esse blá, blá, blá. Mas eu quero falar aqui
para que você ajude o presidente do IBAMA, Agostinho, sobre essa situação das queimadas. Rondônia hoje está abaixo de fumaça. O avião não está descendo, na maioria dos lugares já fazem 15 dias. Eu sou daquela região. E, ministra, nós precisamos dar uma identidade para esse produtor rural. Todo produtor rural que tem uma identidade, que ele tem um documento da sua propriedade, ele tem medo de tocar fogo em qualquer lugar, e ele cuida da sua propriedade. Agora, enquanto nós não der identidade para as pessoas, nós não der um documento para essas propriedades, que 90% é da agricultura familiar, nós vamos continuar com muitos problemas à frente. Eu quero dizer para vocês que essa situação, Agostinho, o DENIT é um grande responsável por boa parte dos incêndios nesse país. Começando de São Paulo até a divisa do Pará, até lá em cima, no estado do Acre, dividindo com a Bolívia e com o Peru lá em cima. Sabe por quê? Porque o DENIT, para quem não há muitas que não sabe, 50 metros de cada lado da faixa da rodovia é do DENIT. O que tem que ser feito, o ministro Agostinho? Tem que chamar todos os proprietários na beira de rodovia estadual, rodovia federal, as estradas vicinais. Nós precisamos fazer acerro nessas rodovias. 30%, 40% dos incêndios começam na beira de rodovia. Queima tudo, está queimando aqui do estado de São Paulo, pode entrar no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, o Acre, queima tudo essas beiras de rodovia. Vocês imaginem, Agostinho, se nós fizéssemos um acerro, quando chega final de maio até o dia 15 de junho, desseca aquele capim aí na beira da rodovia e faz um acerro de 3, 4 metros. Você vai queimar antes de a seca entrar. O capim não vai mais subir, não vai mais ter aquela bucha para queimar. Só que nada disso é feito. O DENIT não faz e nós também não temos autorização para fazer. Nós precisamos atuar na beira de rodovia. 40% do Brasil. Vocês imaginam um potássio saindo, um adubo saindo do Canadá, da Rússia, dos países do Golfo, andando por aí e rodando muitas vezes 3, 4 mil quilômetros. Agora temos aquela jazida de Altazes. Tudo não pode nesse Brasil. Se não pode tirar a jazida, nós não podemos aumentar a nossa produtividade. Nós dependemos 92% do país lá fora. Quero dizer para vocês que o nosso produtor rural é um grande responsável, nós cuidamos das nossas propriedades. Olha, senadora Leila, nós temos um grande cuidado, ninguém quer que queime uma palhada de milho, ninguém quer que queime um pasto, porque isso é prejuízo para nós, para o produtor rural, gente. Pelo amor de Deus, outro dia eu vou aqui na frente da PGR, entre a PGR e o Lago Paranoá, tem queimadas de fogo em frente à PGR. Agora vocês imaginam, aqui dentro do Brasil, aqui dentro do contexto aqui, agora você imagina como que é essas beiras de rodovia. Quero dizer a você, André, que você vai participar, acredito, da COP30 2025, se vocês vão estar presentes, em novembro, acho que vai ser no Belém, lá no Pará. Vamos sim. Vamos dar dignidade, porque antes, eu quero que vocês entendam que antes de 2008, um produtor que tinha um documento de propriedade na Amazônia, ele tinha o direito de roubar 50%, a partir do novo Código Florestal 20%. Agora, se não quer dar o direito para esse cara de 20% ele abrir, vamos fazer os países lá fora pagar para esse produtor. E vamos colocar isso lá na COP30. Ele que pague pelos 20%, que o produtor, pela renda que ele poderia ter, ele não vai desmatar. Agora, não é justo você comprar um automóvel, andar 30 dias com a nota fiscal e depois perder o automóvel, porque você não pode documentar o automóvel. Então, nós temos que... Porque essas pessoas, não estou falando de mim, não tem nenhum problema disso, mas eu estou falando pelos produtores. Quis, presidente do Brasil, sair pelo Brasil pedindo voto para a senhora, mantenho respeito, carinho pela senhora, mas eu estou aqui do outro lado agora, e vendo os gráficos, e os gráficos são assustadores. Tem alguma coisa muito errada, ministra, muito errada. E eu vou ficar do lado de cá.
apontando os erros, criticando quando for preciso, lhe elogiando quando for preciso. E começo dizendo, ministra, cai fora deste governo, vai embora, a senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória, esse governo já acabou. Faliu. A senhora arrastou para o Ministério pessoas muito sérias, pessoas que amam o meio ambiente, pessoas que têm história. A senhora e sua turma muito boa, vai embora, porque acabou, ministra, acabou, e aqui o gráfico mostra, acabou. Acabou, e a culpa é deste governo, sim. Porque se era culpa em 2019 do presidente Bolsonaro, é culpa de Lula nesse governo, sim. Se era culpa do ministro Ricardo Salles em 2020, é culpa da senhora e sua equipe, sim. Lamento. Mas a minha preocupação, ministra, é que a senhora disse que para a gente combater todos os demandes na área do meio ambiente, precisaríamos ter instituições ambientais fortes. Aí eu recebo, leio, tenho acesso à carta aberta das instituições ambientais, especialmente lá dos servidores ambientais federais, que diz externa revolta e decepção com o governo pela morosidade de negociar com nossa categoria. E a carta é muito forte, ingrata surpresa para todos os servidores e servidoras. Como é que está o fortalecimento das instituições neste governo, ministra? Porque se esse é um condicionante para a gente evitar um incêndio, evitar fogo, evitar todos os problemas, como é que a senhora vai conduzir fortalecendo essas instituições? Eu queria também entender, ministra, a sua mudança de postura com relação às Forças Armadas. A senhora criticou quando o governo anterior quis e usou das Forças Armadas para o combate ao incêndio, e agora a senhora está fazendo uso das mesmas Forças Armadas. O que mudou? As Forças Armadas são boas para ajudar, mudou a sua postura, mudou o governo. Eu gostaria de entender. Por último, ministra, a quem eu quero bem, tá? A senhora apontou 12 medidas efetivas para a solução dos problemas da queimada em 2019, a começar por demitir o ministro incompetente. Eu tenho umas 12 medidas aqui. A senhora está cumprindo as 12 medidas? E, por último, ministra, a COP está chegando. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que acontece com grandes eventos. Nós temos no Brasil uma prática de, durante a realização de grandes eventos, ministra, a gente ter um comitê de proteção da criança para a gente evitar a exploração sexual de crianças, adolescentes, mulheres. Eu fiz uma indicação para o governo de que a gente tivesse um comitê semelhante na COP. Talvez algumas pessoas falem assim, mas só vão vir ambientalistas para discutir. Não, as crianças vão estar em risco naquela região, na região norte, todo mundo sabe dos perigos e do que acontece na região norte, e eu queria aqui não lhe fazer uma pergunta, mas lhe fazer um pedido. Ajuda com isso, ajuda que um comitê paralelo seja criado para a proteção das crianças durante a realização da COP. E por último, ministra, vocês foram ácidos e injustos conosco, nos culpando de tanta coisa no governo anterior. Nós vamos aqui estar cobrando de vocês. Eu fui acusada de genocida muitas vezes, ministra. E hoje a gente sabe que os números são assustadores de desnutrição e morte de crianças indígenas. Então, a pergunta fica, ministra, vocês estão errando e o conselho fica, ministra, com todo o carinho que eu tenho por ti, cai fora desse governo, que esse governo já acabou.